Bom dia nossos companheiros, nossas companheiras, bom dia a todos os internautas que nos acompanham. Estamos mais uma vez reiniciando aqui o Minuto pela Democracia. Após o encerramento do ano legislativo, essa é a primeira edição. Inauguramos um novo fundo aqui no nosso painel e estamos retomando esse instrumento de informação, de interação com os nossos companheiros, nossos militantes e também de balanço das nossas atividades. Mas hoje, para inaugurar essa nova edição, como não poderia deixar de ser, nós definimos com prioridade o apoio da bancada aos nossos candidatos a prefeitos, aos nossos candidatos a vereadores, aqueles que vão participar do processo eleitoral, como uma questão a ser discutida, esclarecida de forma detalhada, porque há mudanças profundas nesse processo. Pela primeira vez, nas eleições municipais, nós vamos pegar várias novidades que precisamos estar informando. Então a bancada assumiu essa responsabilidade e hoje aqui convidou o advogado eleitoralista Neumar Filho, já conhecido, bastante conhecido pelos nossos militantes e que se dispôs a vir aqui e desde já a gente agradece para justamente abordar essas novidades que são fundamentais nesse processo. Então, eu gostaria de iniciar primeiro falando daquilo que é mais novo, que vamos encarar pela primeira vez. A proibição das coligações, o fundo eleitoral e outras mudanças que fica a cargo do nosso advogado. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que estão nos ouvindo nesse momento, nos assistindo aí pelo Facebook. Para mim é uma grande honra participar do programa, estar aqui ao seu lado para discutirmos exatamente as novas regras para as eleições de 2020. E como o senhor mesmo já mencionou, nós temos algumas alterações que pela primeira vez vão ser enfrentadas num processo eleitoral de eleições municipais. Tais quais o fim das coligações partidárias para as eleições de vereador, temos a redução da propaganda eleitoral, temos a criação, desde 2018, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que já foi utilizado em 2018 e vai ser utilizado agora em 2020. Temos também algumas outras alterações referentes ao financiamento de campanha e vai ser muito importante que o ouvinte, o companheiro e a companheira entenda realmente o que vai acontecer em 2020 e o que não pode e o que pode ser feito nas eleições que vão chegar aí de outubro de 2020. Então vamos começar pela mudança, eu diria, mais radical, que reestrutura o processo eleitoral, que é justamente o fim das coligações. Então agora o quociente eleitoral ele tem que ser construído pela própria sigla partidária. E tem a questão de atingir os 10%, porque todo mundo está falando muito da construção das chapas, mas o candidato que não atingir a margem dos 10% do coeficiente, ele fica fora do processo. Então eu gostaria que você falasse sobre isso. Perfeito. O Congresso estabeleceu para 2020 e a partir de 2020 para frente o fim das coligações nas eleições proporcionais. E isso efetivamente muda a construção das chapas para as eleições desse ano. Isso porque nós sabemos que as coligações nada mais são do que a junção de partidos políticos em prol de um objetivo comum, de eleger os seus candidatos.
Então, até a eleição de 2018, né, nós vimos as coligações nas eleições proporcionais. A partir de agora, dessas eleições de 2020, não mais será possível fazer coligações para as eleições proporcionais, ficando então somente permitido para as eleições majoritárias. Com o fim das coligações, os partidos precisam atentar para algumas situações. Primeiro, para o número de candidatos possíveis de ser lançados nos seus municípios. Nós sabíamos que com a junção desses partidos existia a possibilidade de até serem lançados até 200% do número de cadeiras existentes na Câmara Municipal de um determinado município. Agora, esse número ficou reduzido a 150% do número de cadeiras, né? E havendo qualquer decimal aí, precisa ser, se for acima de 0,5 aproximado, e se for abaixo, reduzido para o inteiro. Então essa é a primeira situação, né? Quantos candidatos o partido político pode lançar em determinado município? Isso, com o advento dessa nova regra, ficou reduzido a 150%. Então, essa é a primeira situação. Com essa 150% do número de vereadores atuais. Exato, do número de vereadores atuais. Esse é o limite para que o partido lance os seus candidatos. Considerando que existiu essa situação, né, o Supremo Tribunal Federal julgou agora, nessa semana, duas ações que contestavam aí a constitucionalidade de duas regras. A primeira foi justamente com relação aos 10% de voto que o candidato precisa ter dentro do partido, portanto, para que ele possa fazer jus, que ele possa entrar como vereador pelaquela legenda. O Supremo declarou constitucional essa regra, então não basta que o partido atinja o quociente eleitoral, mas que o candidato ele precisa ter, no mínimo, 10% dos votos obtidos naquele quociente eleitoral. Então, um exemplo, se o quociente eleitoral em determinado município for de 1.000 votos, o candidato, no mínimo, precisa obter 100 votos para fazer jus, para ter direito a uma cadeira que o seu partido vai conquistar com o quociente eleitoral. Então, o Supremo declarou constitucional essa regra. Uma outra situação foi com relação às sobras das cadeiras, que até essa semana agora passada, pela lei eleitoral, as sobras só eram divididas pelos partidos que tivessem obtido o quociente eleitoral. Aqueles partidos, portanto, às vezes com menor representatividade, que não atingiam o quociente eleitoral, eles não fariam jus a essa sobra. Mas o STF declarou inconstitucional essa regra e viabilizou, portanto, que os partidos que não atingiram o quociente eleitoral, eles façam jus, eles participem dessa divisão das cadeiras que sobram, depois que é feita todo aquele cálculo do quociente eleitoral, do quociente partidário. Então, com relação à coligação, ao fim das coligações, esses dois acontecimentos recentes dão norte até nas estratégias políticas partidárias que precisam ser traçadas aí para as eleições desse ano. Agora, definitivamente, essas regras são as que vão ser estabelecidas para o processo ou ainda há algum tempo? Eu me lembro que quando a gente começou a falar sobre o fim das coligações, muita gente ainda tinha aquela esperança de o Supremo modificar alguma coisa. Agora já está consolidado. Então, o que está estabelecido até então é o que vai vigorar nas eleições? Com certeza. Essa normativa ela já está consolidada, né? Houve até uma tentativa no ano de 2019 de mudança dessa regra no Congresso, mas o Congresso, o Parlamento, ele não adentrou a esse tema e deixou, portanto, válida essa normativa, essa regra de fim das coligações para as eleições proporcionais. Então, uma outra coisa também que muitas pessoas têm me perguntado e têm surgido as dúvidas é de que se mudou alguma coisa no cálculo do quociente partidário e no quociente eleitoral, mas não mudou absolutamente nada, né? As regras sobre os cálculos continuam as mesmas e o que antes era feito em prol
da coligação hoje vai ser feito em prol do partido político. Eu entendo, na opinião pessoal, que essa mudança veio justamente para fortalecer o partido político. A gente sabe que de uma mudança podem existir prós e contras, mas a minha opinião pessoal é que veio para valorizar o partido, né? Porque muitas das vezes você acabava elegendo um candidato ou outro que não fazia parte daquela identidade da coligação e, às vezes, por vezes, a população, a sociedade não se via representada. Então, a minha opinião é que veio para favorecer os partidos políticos. Mas o que se fazia para as coligações, em termos de quociente eleitoral, quociente partidário, continua a mesma coisa, agora tendo em consideração apenas para o partido político. Então, a gente não vai avaliar o que levou a isso, mas eu tenho andado muito no interior e a maior dificuldade do nosso partido é compor uma chapa, né? Nós estamos vendo algumas situações que temos candidato vereador com mandato e só tem esse vereador na chapa, né? Então essa mudança que leva a uma estratégia da melhor composição, que significa ocupar os 150%, né? Prestando atenção aos 10%, o que é que você recomenda no sentido de a gente mitigar essas dificuldades que é a mais presente no interior como um todo? Perfeito. Eu acho que o nosso partido como um todo precisa usar da melhor estratégia e veja a melhor estratégia para atingir o maior número de candidatos eleitos do nosso partido e procurar partidos, não mais que um ou dois, que seja da mesma linha política, né, nossa, para compor efetivamente chapas de partidos, mas que possam dividir forças e, no final, alcançar o maior número de representatividade possível, né? Acredito que o nosso partido ele tem o potencial é muito grande para conseguir eleger nossos candidatos, mas obviamente nós precisamos ter dentro das peças do jogo da eleição partidos que não como coligados, mas como parceiros, digamos assim, para que se consiga elegermos o maior número de candidatos possível. Então agora é diferente. Nós vamos precisar que os nossos militantes se disponham a ser candidatos. Exatamente. Né? Inclusive aproveitando esse momento para a gente discutir a situação do nosso país. Então agora, essa mudança mais importante para você, prestar atenção aos 150%, compor uma chapa competitiva, se preocupar com os 10% necessários do candidato para se aproveitar do coeficiente eleitoral, mas outra muito importante, proibição do financiamento através das empresas, aí entra a questão do financiamento público, e isso feito através do fundo eleitoral. Isso. Como é que esses companheiros candidatos a prefeitos e candidatos a vereadores vão ter acesso a esse fundo? Perfeito. No ano de 2014, salvo engano, 2015, entre 2014 e 2015, o Supremo Tribunal Federal estava em vias de analisar uma ação direta de inconstitucionalidade que tratava exatamente sobre o financiamento empresarial de campanha. Um pouquinho mais na frente, foi declarada inconstitucional, portanto, a participação de pessoa jurídica nas campanhas eleitorais, e o próprio Congresso, o próprio Parlamento, em contrapartida, estabeleceu a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é justamente como o senhor mencionou. É o dinheiro público, o financiamento público, que vem para auxiliar os candidatos nas suas campanhas eleitorais. Trata-se de um recurso, deputado e companheiras, que vem diretamente do partido para o partido. Então, cabe ao nosso partido definir as estratégias, definir os percentuais, sempre atentando, inclusive, para a promoção
e a participação da mulher na política, que é muito importante. O próprio Tribunal Superior Eleitoral também já decidiu recentemente que aquele percentual, aquela cota de gênero de 70% a 30% precisa ser observado também na distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então não basta que o nosso partido faça uma chapa obedecendo esses percentuais de homem e mulher, mas também que se atente para a distribuição desse recurso nesse percentual para os homens e para as mulheres. Então, pela primeira vez nas eleições municipais, nós vamos ter a utilização de recurso público nesse volume para financiar campanhas eleitorais. Então, fica a critério do partido direcionar os recursos. Nós temos aí o teto de gastos, que é estabelecido toda eleição, para as eleições municipais, eleições gerais. Nesse ano não foi diferente, tivemos apenas a atualização do que foi utilizado em 2016 e vamos ter que obedecer também esse teto. Então, se antigamente, não precisava o candidato observar um teto de gastos, ele mesmo podia definir quanto iria gastar, hoje já existe um limite imposto pela legislação, pelo TSE, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha está dentro desse limite. Então, o partido político, quando disponibilizar os recursos, tem que obedecer também esse limite estabelecido pelo TSE e fica a critério do partido, da agremiação, de definir como vai utilizar esse recurso. Então, nós temos obedecido os limites jurídicos, uma decisão política, a ser tomada pelo Diretório Nacional, Isso. pelo Diretório Estadual e pelos diretórios municipais. Então, é bom já os nossos candidatos irem se organizando para estabelecer essa relação política para garantir os seus interesses, já que 30% segue para as mulheres. Exato. Que não é nenhum privilégio, mas vem no sentido de corrigir distorções históricas da participação das nossas companheiras. Então, visto isso, eu gostaria também, uma questão muito importante, para não pegar ninguém desavisado, é a situação legal, jurídica do candidato e a situação legal do partido. E essa relação que tem o partido e os candidatos, para não serem pegos de surpresa na véspera da eleição. O que é necessário para que se apresente um candidato legal e como é que o partido deverá estar também para ter a possibilidade de apresentar os seus candidatos. Perfeito. É uma preocupação, nós que prestamos assessoria jurídica, exatamente da situação, sobre a situação do candidato e do partido. Bom, o partido ele precisa estar com as prestações de contas em dias. Com isso, eu não estou dizendo que o partido precisa ter todas as suas contas aprovadas, porque nós sabemos que, em virtude de um erro contábil ou de alguma situação corriqueira do dia a dia na prestação de contas, pode vir a levar aí uma rejeição de contas, mas não tem problema para fins de registro de candidatura e de lançar candidatos. O grande problema é o partido precisa ter apresentado as suas prestações de contas para fins de lançar candidatos nesse ano de 2020. Eu tenho sido procurado por companheiros e companheiras também nesse sentido, que alguns dos nossos diretórios não apresentaram contas, seja por alguma questão formal, seja por alguma questão contábil, e essa situação precisa ser regularizada. Então, os partidos, os diretórios, precisam apresentar suas prestações de contas. No que tange ao candidato ou à candidata, eles precisam observar, se já foram candidatos em alguma outra eleição, como decorreu, como aconteceu a prestação de contas eleitoral. Também, de novo, eu não quero com isso dizer que o candidato que tenha tido contas reprovadas ou desaprovadas, eles não podem ser candidatos. Pelo contrário, não tem problema algum. Uma questão, um deslize formal, enfim, teve essa consequência, não vai ter problema. O grande problema e a preocupação que eu tenho é com relação a contas não prestadas. Então, se você deseja ser candidato, preciso que, se foi candidato em outras eleições, precisa averiguar
a certidão de quitação eleitoral, né? Justamente é a certidão que trata dessa situação. Fora isso, levantar as certidões que a Constituição Federal e a legislação eleitoral obriga que o candidato apresente, certidões de processos na Justiça Comum, na Justiça Federal. Também não quero dizer com isso que quem tem algum processo não pode ser candidato. Na verdade, existem outras situações mais profundas, mas o fato do candidato ter um processo, seja como autor, seja como réu, não impede ele de ser candidato. E, fora isso, trazer os documentos, né, de filiação partidária. Inclusive, nós estamos agora no período de janela partidária. Aquele vereador, aquele detentor de mandato que deseja vir para o nosso partido, ele pode aproveitar essa janela, né, até o dia 4 de abril para trocar de partido sem prejuízo do seu mandato. Então, precisamos ter também um domicílio eleitoral, né, na circunscrição das eleições, ou seja, naquele município que o companheiro ou a companheira deseja se candidatar, e fora os documentos de identificação e outros que são corriqueiros no processo de registro de candidatura. Mas eu chamaria a atenção principalmente para a questão da quitação eleitoral, né, sobre as prestações de contas eleitorais. O partido está regular com as suas prestações de contas perante a Justiça Eleitoral. Então, ótimo esses esclarecimentos, mas eu gostaria de voltar a uma questão, a janela partidária. Eu acho até o nome inadequado, porque sair e entrar pela janela. Mas quem quiser entrar no PT, que se identifique com o seu programa, que tenha uma trajetória, uma história política. Para isso, as portas estão abertas. Né? Mas quais são os períodos, os limites, até quando há a possibilidade de se aproveitar dessa oportunidade chamada janela partidária? Pronto. Qual é a origem da janela partidária? Né? Nós sabemos, e o STF também já confirmou essa situação, que o mandato pertence ao partido e não ao candidato que foi eleito. Por essa lógica é que o parlamento criou essa janela no sentido de permitir que o candidato, né, troque de partido, aquele que já tem o mandato, troque de partido sem ter prejuízo de questões aí perante a Justiça Eleitoral sobre a fidelidade partidária, então sobre sair e o mandato pertencer ao partido. Então, a origem dessa janela vai mais ou menos nessa linha aí. Nós começamos a janela a partir do dia 5 de março. Então, é o 7º mês antes das eleições. Nós sabemos que a filiação partidária tem um prazo hoje, que era de 1 ano, agora são 6 meses de antecedência das eleições, mas o parlamento criou esse período de 30 dias antes desse prazo, portanto de abril, para que o vereador, né, troque de mandato sem que possa ter o seu mandato questionado. Então ele vem para o nosso partido, ele vem para o PT com a tranquilidade de que não vai sofrer qualquer tipo de penalidade por isso. Então é nesse período, né, até 4 de abril. Então do dia 5 de março até 4 de abril é o período que nós temos vereador de mandato ou prefeito que quiser vir para o PT, ele pode vir sem nenhum tipo de problema, sem nenhum tipo de questionamento. Eles podem ficar muito tranquilos com relação a isso. Isso é preciso muito cuidado, né? Nós vivemos essa experiência da judicialização da política, onde a justiça é utilizada como instrumento de poder. Então, nossos companheiros não podem vacilar, tem que prestar atenção a essa questão. E justamente por isso, nós também elaboramos uma cartilha que ela é explicativa, formativa, que aqueles que tiverem interesse poderão ter acesso também. E definimos como um dos pontos fundamentais da bancada nesse período é justamente informar e apoiar todas as nossas candidaturas. Mas nosso tempo aqui está se expirando
mas nós não poderíamos deixar de tratar uma questão também das mais importantes, que é o uso das redes, não é? Então, nós vivemos uma experiência dolorosa, onde empresas internacionais assessoraram o candidato a presidente da República, terminou que ajudou no processo, né, de fraude, eu diria, das eleições. Mas quais são os limites jurídicos e também o potencial, né, de utilização das redes sociais? As redes sociais, eu costumo dizer, hoje são os melhores instrumentos para que o pré-candidato e o candidato cheguem até o seu eleitor, né? Mas a gente sabe que nós vivemos uma situação muito questionada e muito questionável em 2018, que foi justamente a robotização, né? A utilização de robôs, a utilização de sistemas, de programas para beneficiar determinada candidatura. Em que pese nós termos visto isso acontecer em 2018, a legislação ela não permite, né, que sejam utilizados robôs, que sejam contratadas pessoas para fazer o trabalho de disseminação de ideias nas redes sociais. Isso é um prejuízo, essa conduta é um prejuízo muito grande, traz um prejuízo muito grande para a democracia, porque não retrata a realidade e nem a manifestação individual do eleitor. Eu gostaria de fazer essa manifestação no seguinte sentido: olha, o pré-candidato e o candidato devem utilizar, não só pode como ele deve utilizar as redes sociais, mas o limite é justamente a contratação de pessoas, a contratação de sistemas e a utilização de robôs para influenciar através das redes sociais e dos algoritmos, influenciar a determinada candidatura. Então isso não é possível. A legislação eleitoral ela quer cada vez mais impor a livre manifestação do eleitor. Então, nesse sentido é que a utilização desses mecanismos, além de prejudicar a democracia, não favorece, portanto, na forma jurídica determinada candidatura, sim prejudica. Então, nós estamos em cima do nosso tempo, mas eu gostaria que o nosso advogado, Neomar Filho, ele aproveitasse para tratar de algum ponto que por acaso não ficou ou levantado ou que tem importância para os nossos companheiros e companheiras que você gostaria de abordar. Ótimo. Eu acho, deputado, que o período que nós estamos passando agora, não só pela situação atual do país, mas pelo período eleitoral e da legislação, eu acho importante que nossos companheiros e companheiras atentem para o período da pré-campanha, né? Nós estamos passando por várias situações em âmbito nacional, estadual e municipal que precisam ser enfrentadas. E eu quero que o nosso pré-candidato, a nossa pré-candidata, não tenha medo de enfrentar essas situações, seja no seu dia a dia, conversando com as pessoas, seja nas suas redes sociais. Como a gente acabou de mencionar aqui, as redes sociais hoje são os instrumentos potentes que alcançam o eleitor, né? Então, se nós, companheiros e companheiras, nos dispomos a representar a nossa sociedade e a nossa população, enfrentem essas situações e não deixem que alguém ou alguma situação aí calem as nossas opiniões. Então, eu acho que a pré-campanha é um momento importante, já que a campanha eleitoral, que era de 90 dias, foi reduzida apenas para 45. Em 45 dias não dá para fazer campanha eleitoral. No máximo apresentar as propostas, fazer uma interlocução com os eleitores, mas é nesse período que nós estamos agora, no mês de março, no mês de abril, esse período que serve para o pré-candidato ou a pré-candidata chegar próximo do seu futuro eleitor. Então, aproveitem as redes sociais, aproveitem as reuniões fechadas, aproveitem o espaço que nós temos hoje à disposição para discutir as questões políticas do nosso país, do nosso município, do nosso estado. Então, eu quero que vocês tenham essa tranquilidade, que, inclusive, por vias de uma reforma eleitoral, foi permitida a denominação do pré-candidato. Então, vão para as redes sociais,
dê entrevistas sem pedir o voto, que é o grande detalhe dessa situação, né? Sem pedir o voto, o pré-candidato ele pode expor os seus projetos, suas plataformas, as suas opiniões, sem que seja penalizado. E muitos pré-candidatos no passado tinham receio de receberem algum processo, alguma multa eleitoral, por fazerem propaganda antecipada. Mas esse período que nós estamos hoje, combinado com a legislação eleitoral vigente, nós temos essa possibilidade de que nós possamos fazer debates políticos, debate com a sociedade sem ter problemas eleitorais e com a justiça eleitoral. Então, aqui, uma questão que os companheiros colocam aqui: qual o canal para denunciar o uso de robôs? Nós temos hoje uma situação interessante da justiça eleitoral, que é o aplicativo Pardal. O Pardal, ele é utilizado para denúncias de propaganda, de alguma situação que o eleitor identifica, na hora tira uma fotografia e lança lá no sistema da Justiça Eleitoral para que o Ministério Público Eleitoral tenha conhecimento. Mas na utilização de robôs, né, eu acho prudente, entendo prudente que o eleitor que se depare com essa situação formule uma representação, um pedido de providências para o Ministério Público Eleitoral. Né? A nossa militância, os nossos pré-candidatos e pré-candidatas que porventura identificarem a ocorrência dessa situação, procurem o Ministério Público e solicitem a investigação, porque daí vai gerar um procedimento formal e as questões vão ser investigadas. Então, infelizmente, nosso tempo se foi, mas vejam a necessidade de a gente incorporar, assimilar, né, essas informações, porque isso vão ser o centro do nosso comportamento nessas eleições. Mas vou dizer que nós não vamos ficar só nisso. Nós vamos disponibilizar, né, esse programa para que nossos companheiros tenham a capacidade e tenham a oportunidade de quem não participou agora, que vejam, que se informe. E também nós vamos realizar, isso já foi definido pela bancada, um seminário sobre o uso de redes sociais. Eu já o convido para que possa participar para tratar dos aspectos jurídicos, mas não vamos só tratar dos aspectos jurídicos, mas técnicos, da comunicação, enfim, nós vamos nos entregar determinadamente no sentido de dar todo o apoio aos nossos companheiros e companheiras que vão ser candidatos, que desejamos que formem sua chapa de forma competitiva e bem preparada. Então, muito obrigado a doutor Neumar Filho, né, por ter nos possibilitado a gente aproveitar aqui de toda a sua sabedoria jurídica, e agradeço a vocês que mais uma vez nos acompanharam justamente aqui nesse reinício, né, reinauguração e recomeço do novo período legislativo com o novo Minuto da Democracia, que é um programa da bancada do PT, através da sua liderança, justamente para interagir com todos os seus militantes. Então, um grande abraço, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, doutor Neumar. Obrigado, deputado, obrigado pelo convite. De antemão, agradeço a possibilidade de esclarecer essas questões e conte sempre conosco para a orientação e guardar as devidas seguranças para que os nossos companheiros e companheiras possam seguir em suas campanhas eleitorais de forma tranquila e sem problemas jurídicos. Então, obrigado e até a próxima. Cartilha para quem tiver interesse, está aqui. E já eu repasso essa. Obrigado.